Bom dia, crianças, tudo bem? Bem, hoje a tia Adriana vai falar com vocês sobre texto dissertativo. Nós aprendemos lá na primeira aula do curso o que era o texto narrativo. O texto narrativo é aquele em que a gente conta uma história. Ou seja, nesse texto tem que ter personagem, claro, se a gente conta a história de alguém, né? Tem que ter personagem, tem que ter o momento, o tempo em que aquilo acontece, tem que ter o espaço onde tudo acontece, tá bom? E tem que ter o quê? As ações, os acontecimentos propriamente dito. Mas o que acontece? Agora, o texto dissertativo é diferente. O texto dissertativo tem uma outra proposta. O texto dissertativo, no caso, é uma exposição de ideias, do que eu penso, do meu ponto de vista, tá? É o desenvolvimento de um raciocínio, é o meu posicionamento diante daquele assunto. Então, vamos lá. Resumindo, o texto dissertativo é o texto em que eu exponho o que eu penso sobre alguma coisa. Tá? Qual é o meu posicionamento diante daquele assunto, daquele tema, tá bom? Então, eu posso resumir em ponto de vista, tá bom? Professora, só tem uma coisa assim que agora eu vou falar com vocês, vocês vão ficar assim, mas é uma coisa meio estranha, né? A gente vai colocar o nosso ponto de vista, mas não pode usar a primeira pessoa? Como assim? Não pode usar a primeira pessoa. Embora o ponto de vista seja meu, eu defenda aquela tese, eu não posso usar a primeira pessoa. Nem no singular, tá? Eu acho, eu penso, eu acredito, nem pensar. E no plural também não, né? Percebemos, diante disso, percebemos também a primeira pessoa do plural. Então, não posso usar a primeira pessoa. Tá bom? Coloquei aqui um exemplo para vocês só perceberem como que a gente vai fazer isso. Como é que eu vou colocar meu ponto de vista se eu não posso usar a primeira pessoa? Vamos lá. Sabe-se que a população vem poluindo cada vez mais o meio ambiente, blá, 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 né? Só que olha só, gente. Sabe-se, terceira pessoa. Eu utilizei aqui a terceira pessoa com a partícula C. Então, eu vou sempre usar a terceira pessoa. Eu posso começar também assim. A população vem poluindo cada vez mais o meio ambiente. Pronto, também. Se eu não quisesse, de repente, colocar essa parte, colocar a população em diante, também está na terceira pessoa. Porque a população, ela vem poluindo. Então, o que é o texto dissertativo? O texto dissertativo vai ser o desenvolvimento, o posicionamento diante de um assunto, de um tema, tá? Que vai estar em nome da coletividade. Por isso que você não vai usar a primeira pessoa. Você vai usar em nome de uma... como se fosse assim, um posicionamento da sociedade, embora não seja unânime, tá? Mas vai ser o posicionamento da sociedade diante daquele tema. Tá bom? Eu coloquei aqui algumas informações assim, fundamentais, tá? Para a construção desse texto dissertativo. Primeira coisa, linguagem formal. O que significa isso? Nós já aprendemos a diferença entre linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é aquela em que se prioriza a norma culta, a norma padrão. É aquela que a gente não vai admitir o quê? Gíria, palavrão, palavras de baixo calão, né, de maneira geral, palavras chulas, palavras assim, muito simples, muito assim, bem coloquiais. A gente deve evitar, a gente tem que tentar puxar, né, pela nossa memória, tentar enriquecer o nosso vocabulário para poder a gente construir esse texto com uns vocábulos, né, mais dentro da norma culta, tá bom? Então, evitar a palavra coisa, por exemplo, colocar termos mais assim aprimorados. Por isso que é tão importante a leitura, né? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente escreve formalmente, porque nós ganhamos vocabulário com isso e na hora de desenvolver um texto fica bem mais fácil. Então, linguagem sempre formal, nada de gíria, palavras estrangeiras, tá? A não ser quando existe uma necessidade muito grande, você coloca lá uma palavra estrangeira entre aspas, mas havendo uma grande necessidade, tá bom? Nada de crush, essas palavrinhas que vocês gostam de usar não, tá? Nada disso, linguagem formal não é isso, tá?
A gente também, que é muito comum, né? A gente foi. Não, falar não tem problema nenhum. Até a tia Adriana vai falar aqui também nas aulas, sem problemas. Agora, na escrita, a gente tem que ter esse cuidado, tá? E pior quando bota o agente junto, né? Que aí vira agente policial. Aí, meu Deus do céu. Vamos lá. Linguagem clara, ou seja, não pode fazer muitos rodeios. Você quer falar alguma coisa? Fala diretamente aquilo que você quer falar. Tá bom? Sem muitos rodeios, sem muito parágrafos muito longos para falar, às vezes, uma coisinha assim, que não é tão grande, não tem tanta necessidade de ser tão grande, tá? Havendo, às vezes, até repetições desnecessárias, tá bom? Que é justamente, né, o próximo tópico, evitar repetir palavras. Às vezes, no mesmo parágrafo, a criança coloca lá, o menino, vamos lá, o menino não pensa em uma narração. Vamos colocar aqui, a sociedade vem sofrendo as consequências da poluição, pois a sociedade, ela polui o meio ambiente cada dia mais e a sociedade vem sofrendo com isso. Gente, sociedade não, vamos usar sinônimos, vamos usar pronomes, vamos usar alguns termos e usar conectivos, que depois eu vou falar melhor para vocês o que é, tá? Para poder não precisar repetir tanto as palavras. Ah, mas é só a palavra que não pode repetir? Não. Tem gente que repete frase, inclusive. Às vezes a mesma frase colocou no segundo parágrafo, ela aparece no quarto. Então a gente tem que ter esse cuidado. E ideias também, porque às vezes a criança tá meio sem ideia, então ela fica naquela preocupação de ter que preencher o espaço, preencher as linhas, né? Que tem que ser a última coisa. É importante? É um critério importante? Sim. Se está pedindo de 15 a 20 linhas, a gente tem que ter esse cuidado, claro, para não fazer 14, 13. Mas, olha só, crianças, o mais importante aqui são as ideias que vocês vão construir. Não é a quantidade de linhas. O corretor da banca, ele não vai ficar contando toda hora suas linhas, não. Ele está preocupado com as suas ideias, tá bom? A linha, claro, né? Se tem aquela quantidade, você tem que respeitar. Então, vamos lá, as ideias. Tem crianças que às vezes colocam uma frase, aí logo a seguir coloca de uma forma diferente, mas a ideia é a mesma. Colocou uma frase diferente, mas para a mesma ideia, para o mesmo raciocínio. Então, isso não deve acontecer, porque de qualquer maneira você está mostrando que o seu raciocínio está bem restrito, que você está precisando repetir coisas, né, para poder ocupar as linhas. E isso eles percebem, claro, tá? Serão apresentados argumentos para sustentar o ponto de vista. Gente, olha só. Argumento. O que é o argumento? O argumento é você justificar por que você pensa daquela forma. Como eu falei, sempre relativo à coletividade, nunca em primeira pessoa, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei lá, né, anteriormente, que a sociedade, sabe-se que a população vem poluindo cada vez mais o meio ambiente. Isso é o ponto de vista, tá? Eu apresento o meu raciocínio de forma que eu defendo que a população vem poluindo cada vez mais. Ok, isso é o meu ponto de vista. Agora, como que eu vou justificar essa tese? Como que eu vou dizer que realmente a população vem poluindo cada vez mais? Eu tenho que apresentar argumentos, eu tenho que apresentar justificativas para mostrar que o meu ponto de vista está certo, para poder eu te convencer. Como é que eu vou te convencer de alguma coisa sem argumentos? Como que eu vou dizer, por exemplo, que o governo federal, um exemplo, tá, gente? O governo federal está tendo uma boa atitude. Ok, isso é uma tese, um ponto de vista, tá? Que pode ser contrário também. Ok, mas aí, deixa eu apresentar os argumentos para poder eu te convencer sobre isso, tá bom? Eu tenho que apresentar numa dissertação pelo menos 2 argumentos, que depois eu vou explicar, tá? Na hora da estrutura da dissertação, ok? Crianças, agora eu coloquei aqui a estrutura da dissertação, tá? Como que a gente vai fazer essa divisão? Assim como na narrativa a gente tem início, meio e fim, tá? Na dissertação a gente também tem uma estrutura bem específica, tá? Que tem que ser bem organizada. Bem, a introdução, na introdução nós colocamos um parágrafo apenas, tá? Que a tia já explicou pra vocês, né? Uma média de 4 a 7 linhas, tá? Porque com 3
3 linhas, às vezes não é o suficiente para você colocar ali, para você desenvolver bem algo. Então, o ideal é que seja de 4, 3,5, 4 até 7 linhas. 7 linhas, o máximo, tá, gente? Porque o ideal é que chegue a 6, mas às vezes, poxa, na 6ª linha não deu para você concluir, você vai para a 7ª. Então, a gente coloca assim bem o 7º como extremo mesmo. Tá? Então vamos lá, um parágrafo, você vai apresentar o assunto, de que tema a gente está falando. Vamos lá, meio ambiente? Então vamos começar falando sobre o problema ambiental, que eu quero destacar, tá bom? É a devastação da floresta amazônica, é a poluição dos rios. O que eu quero apresentar, eu vou apresentar aqui na introdução, tá bom? Em um parágrafo apenas. Desenvolvimento, ele vai ser constituído de 2 argumentos, ou seja, 2 parágrafos. Vai ser um parágrafo só para o argumento 1, vai ser um parágrafo só para o argumento 2, tá? Como assim, professora? Como eu disse anteriormente, o argumento é onde você vai justificar o seu ponto de vista. O seu ponto de vista foi apresentado aqui, no primeiro parágrafo. Agora, no segundo parágrafo e no terceiro, né, nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai justificar por que você defende aquela ideia. Por que você se posiciona diante daquilo daquele jeito. Por que você pensa assim? Tá? E com isso, você vai tentar justificar, com isso você vai tentar convencer o seu leitor. Peraí, se eu estou apresentando aqui alguma coisa, eu quero convencer o meu leitor de que eu estou certa, de que a minha tese, de que o meu ponto de vista ele tem uma lógica, eu tenho que apresentar isso em 2 argumentos, tá? Que é o argumento 1 e o argumento 2. 2 parágrafos diferentes. Conclusão. O que seria a conclusão? É o fechamento, é o resumo daquilo que você já disse aqui. Tá? Então, resumo do que foi dito e apresentação de uma solução. Você aqui desenvolveu, você colocou a sua tese, o que você pensa, né? O que vai ser discutido, qual é o tema, você vai colocar aqui no primeiro parágrafo. No desenvolvimento, você vai justificar 2 vezes o porquê de você pensar dessa forma, tá? Você vai justificar com 2 parágrafos. E na conclusão, você vai fazer também um parágrafo só, tá bom? Para encerrar aquilo que foi dito e apresentar uma solução. Ou seja, se nós estamos falando de problemas ambientais, aqui no último parágrafo, que é a conclusão, você vai tentar dar uma solução para que isso seja amenizado, que seja resolvido, independente do assunto que for, tá? Você vai tentar buscar uma solução. De repente, você não vai ter uma solução concreta, mas você vai tentar um equilíbrio, você vai tentar sugerir alguma coisa, uma reflexão sobre aquilo, se de repente for um problema mesmo que não seja da nossa alçada para resolver, você vai colocar uma reflexão, algo que sugestione, que sugira uma possível solução para o problema apresentado, ok? Bem, crianças, eu estou aqui com um exemplo de dissertação para vocês verem, tá? Eu não coloquei o título, tá? Eu geralmente oriento os meus alunos a fazerem primeiro, tá, a dissertação, ver o que vai fluir, quais as ideias, os argumentos, para depois a gente fazer o título. Mas isso aí fica a critério de cada um, tá bom? Bem, aqui é claro que a proporção está diferente em questão de escala, porque, professora, você acabou de falar no vídeo que não pode ter tantas linhas, é no máximo 7. Sim, mas aí aqui a gente está trabalhando com uma folha de A4, a letra grande, para poder demonstrar para vocês. Então, é claro que a escala vai ser diferente. Tá bom? Aqui são, várias linhas que se eu colocasse em letra normal, num tamanho normal, numa folha comum de caderno, de repente, claro que não daria tantas linhas, tá? Então, vamos lá, gente. Eu fiz aqui a introdução. Eu vou apresentar o meu ponto de vista acerca da questão ambiental. Eu estou falando sobre aquecimento global, sobre essa questão do ser humano, não ter tanta preocupação, essa questão capitalista de dinheiro, essa questão do econômico,
se ganhar, de lucrar o tempo todo, né? E com isso a natureza vai ficando de lado, não importa. O importante agora é produzirmos, o importante agora é fabricarmos, o importante agora é termos conforto. Então não importa se o meio ambiente está sendo poluído com isso, mas a gente precisa do conforto, a gente precisa andar de carro, enfim. Então vai ser sobre essa questão ambiental. O tema é esse, tá bom? Então eu coloquei aqui uma dissertação que na introdução já mostra o meu ponto de vista. Vamos lá. Há tempos, a questão da preservação do meio ambiente entrou no cotidiano das discussões do mundo inteiro. Sim, é uma preocupação mundial, né? Só uma pausa rapidinho. É uma preocupação mundial. Hoje em dia, ninguém pode negar, existem várias ONGs, inclusive, que têm essa preocupação com o meio ambiente. O excesso de poluição emitida pelas indústrias e automóveis e a devastação das florestas são as principais causas do efeito estufa. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas tem a ver com superaquecimento, né? Porque quanto mais poluído, né, o gás vai fazendo uma camada na atmosfera e vai isolando, fazendo com que fique mais quente, né? Então, daí o aquecimento global, tá bom? E finalmente se tornaram motivo de preocupação mundial. Contudo, até agora, os resultados em prol da natureza são insignificantes perto dos prejuízos causados a ela. Então, qual é o meu ponto de vista? O meu ponto de vista central aqui, gente, é o seguinte, tá? Os prejuízos que nós, seres humanos, causamos à natureza são bem maiores do que essa preocupação ambiental. Existe um grupo que realmente se preocupa, existe um grupo que realmente, né, como eu falei antes, as ONGs, muitas instituições aí de ajuda ao meio ambiente, mas os prejuízos são muito maiores, não são proporcionais. Tá bom? Então, isso aqui eu já levantei a minha tese, já apresentei o que eu penso sobre isso, tá? Agora, nós vamos para o primeiro argumento. Agora eu tenho que justificar por que eu penso dessa forma, tá bom? Por que eu estou certo? Eu vou tentar convencer agora o meu leitor. Essa diferença tem razões econômicas. Não é simples nem vantajoso uma fábrica que emite grande quantidade de poluentes comprar equipamentos que amenizam tal emissão. O mesmo acontece com automóveis. Segundo reportagens, esses são grandes vilões do ar nas cidades. Então, olha só, gente, aqui já está mostrando o seguinte, não é vantajoso para uma fábrica ela ter que colocar filtros em chaminés, ela vai ter tantos assim, tanta movimentação, ela vai gastar tanto para poder ajudar o meio ambiente que não vai compensar no final. Então ela prefere produzir do jeito que ela já produz mesmo, poluir do jeito que ela já polui mesmo, porque só o que ela vai gastar não vai compensar. Ela realmente, a indústria, a fábrica, ela está preocupada com lucro. Tá? Ela não está preocupada necessariamente com a natureza, isso aí é o que menos importa para ela. O que, né, a intenção dela ali é fazer com que fique lucrativo o negócio deles. Tá? Então, esse é o primeiro argumento que eu uso, razões econômicas. Tá? No caso aqui, o que prevalece é o quê? É o lucro, é o dinheiro. Tá bom? Agora, então, eu já tive um argumento para apresentar. Agora eu vou apresentar outro argumento, porque são dois. São dois argumentos. Então, outro parágrafo, tá bom? E eu vou somar, vou colocar mais um argumento. Outro problema é a falta de informação e educação ambiental. Muitas pessoas ainda desconhecem os malefícios do efeito estufa, como, por exemplo, o aumento da temperatura e, como consequência, a intensificação das secas. Esse desconhecimento, somado ao egoísmo descaso humano, trazem uma visão de futuro pessimista. Tá? Então, olha só, aqui eu já estou colocando outro problema. Aqui eu coloquei, no primeiro parágrafo aqui do desenvolvimento, eu coloquei que o problema era o quê? Econômico. As pessoas estão interessadas em ter lucros. Aqui eu já levantei o problema da falta de educação ambiental, tá? As pessoas desconhecem os males que elas mesmas, causam para o meio ambiente. Tá bom? Então, esse é o segundo argumento. Estou tentando convencer o meu leitor, tá?
Bem, gente, aqui nós temos a conclusão dessa dissertação, tá? Eu vou ler para vocês e vou explicando. É possível concluir que a consciência ecológica e o bom senso do ser humano não são mais fortes do que a sua ambição. Ou seja, foi justamente aquilo que a gente discutiu, né? Existe uma preocupação ecológica, né, no mundo todo, mas a ambição ainda supera essa preocupação, tá? A ambição do homem, ela está acima disso. Porém, ainda é algo reversível, ou seja, ainda tem jeito se as gerações futuras crescerem com essa consciência, preservar para continuar vivendo. Então, olha só, aqui eu concluí a ideia de todo o texto. Qual foi a ideia de todo o texto? Que a ambição é mais forte do que a consciência ecológica, do que o bom senso do homem. Não foi isso que foi colocado ali? Sim. Contudo, a ambição ainda supera isso. Mas, logo depois, eu disse o seguinte, tem jeito. Algo reversível, ou seja, aquilo que ainda dá pra gente reverter, tá bom? Se o quê? Qual é a solução que eu dei? As gerações futuras crescerem com essa consciência, preservar para continuar vivendo. Então, por exemplo, nós, da nossa geração, nós, né, professores, os pais, as mães, as vovós, os avós, enfim, nós ajudamos a destruir, infelizmente, o meio ambiente. Em prol do nosso conforto, em prol dos nossos lucros, vamos dizer assim. Mas o que acontece, gente? Ainda tem jeito. Ainda tem jeito porque existem vocês. Vocês são crianças, daqui a pouco vocês estão crescendo, estão no mercado de trabalho, né? Vão ser aí meninas, né? Vão ter a sua casa, a sua família, e meninos também. As meninas, né? Vão ter também uma profissão, enfim. E com pequenas atitudes dentro de casa ou fora dela, a gente pode mudar esse quadro, né? Vamos supor que um de vocês ou uma de vocês seja dono de uma fábrica. Mas se vocês, poxa, puderem ter aquela consciência de que não adianta ter só dinheiro e só lucro, porque a gente precisa do planeta saudável, se vocês começarem a ter essa consciência, isso pode mudar ainda, tá? Então, aqui eu apresentei tudo que foi debatido no texto, tá? As evidências de que a ambição é maior do que o bom senso, do que a consciência ecológica, mas logo em seguida, no mesmo parágrafo, tá? É importante lembrar que é um parágrafo só, a conclusão, tá? Eu dei uma solução, uma possível solução para esse problema. Tudo bem? Agora, uma coisa que a tia quer falar com vocês é a questão dos conectivos. Então, vamos voltar aqui, tá? Um detalhe importante, tá, crianças? A margem, tá bom? O espaço para iniciar o parágrafo tem que ser pelo menos aí 2 centímetros, tá? O alinhamento, olha só como é que meu texto ficou alinhadinho nos cantinhos, tá? O alinhamento do texto. Uma letra legível, claro, não precisa ser linda, né? Não precisa ser uma letra de professora, porque vocês não são professores, mas tem que ser uma letra legível, tá bom? Bem escrita. O que acontece, gente? O que são os conectivos? Os conectivos são aquelas palavrinhas que vão conectar. O que significa isso? Fazer uma ligação entre as frases, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho o contudo, que é uma adversidade que vocês vão aprender lá na frente, tá bom? Aqui, ó, eu tenho o mesmo acontece. Para eu não precisar repetir tudo que foi falado, eu coloquei o mesmo acontece, justamente para não precisar repetir, tá? Outro problema, olha só, se aqui eu tenho um argumento e aqui eu tô somando, eu tô dando mais um argumento, eu vou começar como outro problema, poderia ser outro fator, porque é uma soma, tá bom? Aí eu tô descrevendo. Outro problema é a falta de informação, porque é uma soma. E aqui no final, é possível concluir, né? Em vez de nós usarmos o concluímos, que é a primeira pessoa, nós vamos colocar em terceira pessoa. É possível concluir que a consciência ecológica... Tudo bem, gente? Então, os conectivos vão ser essas palavrinhas que nós vamos fazer a ligação, né? Entre ideias no mesmo parágrafo, ideias em parágrafos diferentes, tá bom? Então,
Esses são alguns dos exemplos de conectivos. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos ter que criar um título, tá? Que aí fica a cargo de vocês criarem um título aí com base nisso que foi discutido aqui. Tá bom? Um abraço, beijinho.